Você já viu como está a situação do Rio Poti, no Ceará, com as nascentes desviadas e sem água correndo no leito? Viu também a beleza do cânion, com os paredões de pedra emoldurando a passagem do Poti. O rio segue seu caminho rumo à Foz, em Teresina. E fica a pergunta: como ele chega tão caudaloso à capital? De acordo com o IBGE, a área de drenagem da bacia do Rio Poti abrange uma superfície de 51 mil quilômetros quadrados. Na bacia hidrográfica estão 24 municípios no Piauí e 23 no Ceará. No Ceará, o Poti é um rio intermitente. A maior parte do leito permanece seca durante muito tempo. Ter água depende da chuva. No cânion, o rio ganha volume porque fica afunilado pelas rochas. Mas é aqui, entre os municípios de Alto Longar, São Miguel do Tapuio e Prata do Piauí, que ele passa a ter o leito que a gente conhece. É aqui, graças ao encontro do rio Sambito, que o Poti toma essa forma. Hoje, muito seco por causa da falta de chuvas, tem até coroas, se formam praias no leito. Mas mesmo assim, ele é bem mais similar ao que a gente conhece em Teresina pela largura, por todo esse tamanho do seu leito. Seguimos no sobrevoo. Ainda durante uma longa trajetória, o Poti pode ser visto com pouquíssima água. Prata do Piauí é o último município com o rio Poti em zona urbana antes de chegar a Teresina. Daqui até a capital são 160 quilômetros pela estrada. Pelo leito do rio, apenas 80. Por isso, a análise da vazão do rio, ou seja, da velocidade da água aqui, é tão importante. Ela é capaz de determinar como o rio vai estar em Teresina nos próximos dias. O cálculo da vazão é feito a partir da medida do nível do rio, que pode ser avaliada por um equipamento instalado naqueles canos que mandam as mensagens diretas para o sistema de monitoramento da Chesf via internet, ou pelo sistema de medição antigo, que era usado através de réguas de medição como essas ali. Hoje, o nível do rio Poti aqui em Prata do Piauí está a menos de 1 metro e nem dá para calcular a vazão. A vazão maior foi a de 3.600 metros cúbicos por segundo, quando o leito do rio atingiu 14 metros e 52 centímetros aqui em Prata. O resultado foi a maior enchente que Teresina já viu. Era dia 4 de maio de 2009. Em Prata, o Poti recebe o seu grande afluente, o Sambito. Aqui de cima vemos que o rio Sambito é o maior veio alimentador do Poti e um dos principais responsáveis pela presença de água no leito do rio em Teresina. Estamos agora sobrevoando um dos principais afluentes do Poti. É o rio Berlengas. A bacia hidrográfica do Berlengas apresenta uma área de 1.100 quilômetros quadrados e um perímetro de aproximadamente 290 quilômetros. Neste ponto, na margem esquerda, o Berlengas passa a jogar suas águas no rio Poti. De cima também é possível identificar vários outros pequenos afluentes do Poti que vêm alimentando o rio. Seguindo o curso, o Poti encontra próximo ao município de Lagoa do Piauí o rio Gameleira, mais um afluente importante. A partir daí, já começam a aparecer grandes bancos de areia no leito do rio. Nós estamos chegando a Teresina. Já já nós vamos descer e fazer um passeio de barco pelo Poti. O que poderia ser sinônimo de riqueza natural se tornou, na verdade, uma preocupação para quem mora em Teresina. Dragas, aguapés, canaranas, esgoto sem tratamento, o rio Poti está pedindo socorro. Agora então vamos seguir pelo rio Poti de barco com o apoio do Corpo de Bombeiros. A gente já vai tentar vencer a primeira barreira, esse tapete de canaranas que se forma nesse ponto do Poti. Os bombeiros estão tentando abrir um caminho para que a gente possa chegar até a água.
Os bombeiros demoram quase meia hora para conseguir chegar a um ponto navegável do rio. As canaranas estão em praticamente toda a extensão do Poti por causa da poluição. Passamos pela Floresta Fóssil, um patrimônio do rio e da cidade. Aqui estão guardados peixes e árvores fossilizados ao longo de centenas de anos. Com o nível baixo da água, é preciso levantar a embarcação para prosseguir viagem. O nosso passeio segue pelo trecho urbano em Teresina. É possível ver de outro ângulo a construção de novas pistas da Ponte Juscelino Kubitschek. Seria um passeio agradável se logo à frente não nos deparássemos com uma sequência de esgotos que provocam um mau cheiro ao longo do rio. Só 17% do que é jogado no Poti tem tratamento. 83% são dejetos in natura que acabam transformando o rio num enorme depósito de impurezas. Vamos agora pegar outra embarcação para chegar em novos pontos do Rio Poti em Teresina. Convidamos para seguir com a gente a geógrafa Livânia Norberta, mestre em meio ambiente e pesquisadora da qualidade de água do Poti, e também o biólogo José Ribamar Rocha, que conhece bem a vida de plantas e animais do nosso rio. Nesta época, a vazão já começa a diminuir muito e essa poluição vai atrair mais prejuízos ao Rio Poti. Nos últimos anos, um tapete de aguapés cobre o leito do Poti quando o rio fica praticamente sem correnteza e ainda é represado pelo Parnaíba. O rio Parnaíba ele tem o seu nível mais alto que o Poti e isso favorece o estacionamento da água do Poti. Com o período de estiagem que a gente já tem, um baixo índice de precipitação, o volume pluviométrico durante o ano, isso favorece ainda mais que o fluxo do rio Poti seja mais baixo. Daí favorecer a reprodução de aguapés em maior quantidade e a gente perceber no período entre outubro e novembro essa concentração de aguapés que chega a barrar o rio Poti de um lado a outro. Não é preciso navegar muito para encontrar novos sinais do que está maltratando o Poti. O verde e a beleza das plantas aquáticas são, na verdade, um grande alerta. Olha, nessa época do ano já é possível ver muitos aguapés no leito do rio Poti. O professor Ribamar vai explicar para a gente agora, inclusive ele conseguiu pegar um aguapé aqui, e por que essas plantas se proliferam de forma tão rápida e em determinados meses do ano, professor, até cobrindo o leito do Poti. Essa planta tem um papel de purificar a água e dependendo do índice de poluição, ela vai ter uma grande disposição de alimentos, de nutrientes. Então ela vai crescer numa forma muito rápida. Os esgotos continuam aparecendo por todos os lados. O Índice de Qualidade da Água, IQA, criado nos Estados Unidos na década de 1970, foi a base para o estudo da professora Livânia. Ele varia de 0 a 100. O do Rio Poti ficou entre 56 e 66, considerado apenas regular. Então detectamos que o índice de qualidade da água ele diminui conforme o rio vai se aproximando da foz. Principalmente na ponte da rodoviária, onde detectou-se um índice de qualidade
anormal, muito baixo, onde ele variou de regular a ruim, de 2009 até 2012, onde nós temos dados de monitoramento. A água também não pode ser usada para consumo humano? De forma alguma. Não é recomendável, porque a pessoa pode ficar vulnerável a pegar doenças, né, da pele, se ingerir água, torna-se mais perigosa ainda. Então é uma pena, né? A gente tem um recurso hídrico na nossa cidade que poderia ser utilizado e acaba não sendo, né, por falta de investimento, falta de planejamento adequado para que a população pudesse usufruir. Entre as pontes do Alferraz e da Primavera, uma boa notícia. As matas ciliares que cobrem as margens do Poti estão sendo recuperadas e trazem a esperança de preservação do leito do rio. Quando ocorre a recuperação da mata ciliar, há uma maior proteção do solo dessas margens e isso diminui esse processo de assoreamento do rio. É possível ver também em praticamente toda a extensão do rio, na capital, a presença de dragas. No trecho urbano do Rio Poti, são mais de 40 dragas como estas instaladas. Elas remexem a areia e o seixo no fundo do rio, causando turbidez da água e prejudicando a vida de plantas e animais aquáticos. As dragas, elas poderiam trazer também benefícios, né, se fosse feita uma utilização racional. Mas se ela retirar a areia do fundo do rio em um só ponto, ela pode criar poços, né, que vai dificultar a vida aquática e o desenvolvimento dos peixes nesse local. Se também essa retirada for em excesso, pode provocar o desbarrancamento das margens, acentuando mais ainda esse processo de assoreamento do rio. A gente percebe que muitos trechos do Poti, ele acaba sendo um rio intermitente. Aqui na região urbana de Teresina, ele ainda é um rio navegável, mas em certos pontos muito cortados também por bancos de areia, por pedras. Isso é resultado da agressão que o rio vem sofrendo nos últimos anos? Exatamente. Com o acúmulo desses sedimentos, está havendo uma maior quantidade de formação de banco de areia. A formação desses bancos de areia dificulta fortemente a navegabilidade do rio. As aves são presença constante na paisagem do Poti, especialmente as garças, leves, graciosas, com seus voos rasantes e sempre à procura de alimento. Elas estão onde há matéria orgânica e representam, na verdade, mais um alerta. A quantidade de garça nessa região indica que elas estão tendo uma grande disponibilidade de alimentos. Só que esses alimentos, além do alimento natural que são os peixes, pode ter também uma parte de alimento que está vindo junto com os esgotos que são despejados nesse percurso do rio até aqui nesse local. Pode significar que esse trecho do rio é um trecho poluído? Exatamente, é um trecho onde está havendo uma alta concentração de poluentes. O ano de 2009 foi marcado por uma grande enchente do rio Poti. A capital foi tomada pelas águas do rio. As margens não suportaram a força das águas. O rio transbordou no núcleo urbano de Teresina, deixando um rastro de destruição. Centenas de famílias perderam seus pertences. Os imóveis ficaram cobertos pela água. Em muitos pontos, só o teto das casas podia ser visto. A Avenida Raul Lopes também foi coberta com a cheia do Poti. As pontes do Alferraz e da Primavera ficaram isoladas. Teresina praticamente parou. A curva São Paulo, balneário e ponto turístico da cidade foi completamente destruída. O então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a visitar Teresina para ver os pontos de alagamento. A força da correnteza do Poti era impressionante. Veja nessa imagem como o rio invade o leito do Parnaíba.
E o que teria provocado essa enchente de tamanha proporção? Os 9 açudes construídos ao longo do Poti não teriam suportado o forte período chuvoso no Ceará? O que fazer para que cenas como estas não se repitam em Teresina? A Chesf faz o monitoramento da vazão do rio Poti. Em 2009, as informações eram constantemente atualizadas pela companhia. De acordo com o gerente regional, o volume de água que veio do estado do Ceará foi muito acima do normal, o que trouxe esses imensos prejuízos à Teresina. Todos esses açudes que compõem a bacia do rio Poti, eles são em torno de 9 açudes que desaguam nesse rio. Então, essas barragens, esses açudes, eles não têm um controle de vazão. São barragens com vestimento tipo sangradouro. Se houver um inverno rigoroso, no cenário que está hoje o rio Poti, ou seja, com os mesmos açudes sangrando, nós teríamos, quer dizer, a probabilidade de ter situações semelhantes do que ocorreu em 2009. E em Teresina, a situação só não foi mais crítica em função do controle de vazão que a Chesf mantém do rio Parnaíba através de Boa Esperança. Porque uma das grandes razões de uma barragem no rio, além dela controlar a vazão da água, ou seja, o homem quer realmente, ou seja, dentro do limite que seja gerenciável, ela também poderá gerar energia elétrica. Então, além da geração de energia elétrica através de Boa Esperança, nós temos esse controle de vazão. E graças a esse controle de vazão, naquele 4 de maio de 2009, foi que a situação em Teresina poderia ter sido mais grave. A TV Cidade Verde percorreu os 450 quilômetros do rio Poti. Estamos agora na Foz do Rio, no encontro das águas do Parnaíba com o Poti. E graças a esse imenso banco de areia que se formou aqui, é possível chegar no exato ponto do encontro das águas. Deste lado mais escura, a água do Poti, deste outro lado mais barrenta, a água do Parnaíba. É o fim da nossa expedição e o início de uma reflexão para você. Qual será o destino do nosso rio Poti? O destino do rio é ser de muitos, é ser de todos nós. Ele nasce em gotas e logo vira propriedade de alguém. É um milagre que passa a ser presenciado por nós todos os dias. E como um bravo, cansado de tanto lutar, à margem da própria sorte, já respira com dificuldade. O rio que sustenta vidas é frágil, não sustenta o próprio futuro. Agora pense, reflita, a ponte que precisa ser edificada entre cada um de nós e o rio Poti. É entre o nosso amor e a nossa melhor atenção. Quem ama, cuida.